Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje, né, arrependimento, está bem atual, né, o ensinamento lido hoje, do que estamos passando, né, com a classe política, né, aparecendo todo tipo de atos de corrupção e pelo ensinamento aqui a gente fica um pouco feliz porque aqui fala é um sinal de arrependimento, né? Então se há um sinal de arrependimento, né, pouquinho que seja na classe política, e por isso começou a purificação, né, começou a aparecer tudo, a gente fica esperançoso, né, de um Brasil melhor, de um Brasil onde saber que só tem esse caminho, né, o caminho que leva à fé, leva a um homem melhor. Interessante aqui, a gente coloca esse ensinamento bastante difícil para muita gente entender, da ligação entre o lançamento de novos medicamentos com o aumento da corrupção, né? Podemos muita gente entender que talvez não tenha nada a ver, né? Mas é muito interessante Meixo Sama abordar esse assunto, porque se vocês pararem para ir refletirem, né, cada vez mais a presença de Deus, ou cada vez mais a presença da luz de Deus, né, do amor de Deus, mais evidente, né? Então, muita gente fala, só vou acreditar quando eu ver, né? Muita gente, São Tomé, né, só acredita vendo. Mas já é possível ver, né? Vocês conhecem os efeitos do Jorei, as maravilhas, né, da oração. Quer dizer, já está bem nítido para enxergar. E isso é um movimento que não tem como voltar a mais. Então, o negativo sabedor disso, então, vamos cegar o ser humano. Então, vamos diminuir a capacidade do ser humano de enxergar, de raciocinar, né? A própria medicina busca um medicamento em que, se a pessoa tomar, fica inteligente, fica esperto, fica assim, uma coisa fora do comum, né? É um sonho deles. Mas tudo que já foi lançado faz o contrário, né? Da sonolência, todo tipo de medicamento é assim, né? Faz a pessoa não ter mais o raciocínio como antes, ou seja, a forma de ver as coisas começa a anuviar. Então passa a não perceber mais os acontecimentos em volta. Então é interessante, sem exceção, né, nenhum medicamento ou uma droga tem esse poder. Pelo contrário, faz as pessoas até ficarem violentas, né, impacientes. Quer dizer, nada positivo, né? Nunca ouvimos falar, a pessoa tomou um medicamento, por isso, de repente, foi ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Nunca ouvimos, né? Quer dizer, não trouxe esse sentimento, não trouxe essa verdadeira face do ser humano, né? Quer dizer, ela é algo que tampa, é algo que faz com que o ser humano seja outra coisa, né, que ele não é. Então, nós escolhemos, né, justamente um ensinamento assim, o porquê. Porque há uma necessidade hoje, dia de ancestrais, dos ancestrais, também para os ancestrais, né, escutarem essa boa nova, ou seja, a verdade. Muitos níveis espirituais precisam escutar isso. Muitos
locais ainda escurece dessa verdade, né? Então escolhemos justamente, né, o ensinamento lido hoje, para que muitos mundos, né, que ainda acreditam piamente, né, comecem a enxergar a verdade. E com isso, os nossos ancestrais, né, alcançar cada vez mais um lugar melhor, um nível melhor no seu nível espiritual. Eu estava lendo palestra do reverendo de 1967. Né? Fazia apenas 12 anos da inauguração da Messiânica no Brasil, e até então não tínhamos muito ensinamentos traduzidos, pois ele próprio não falava bem ainda o português, mas que com esses 12 anos ele já muito mais familiarizado com a língua portuguesa, começou a tradução, né? Foram as primeiras traduções dos ensinamentos de Meishu Sama. E lendo a palestra dele, a gente percebe o mesmo jeito de falar, com as mesmas, né, os ensinamentos. E aí foi praticamente a vida toda, né, repetindo várias vezes os mesmos ensinamentos. Tamanha vontade de passar essa verdade para as pessoas. E através da experiência dele, né, um período que foi de 55 a 60 e poucos anos, um período que começou o Jorei no Brasil e que muita gente passou a receber muitas graças, muitas curas, sem ainda os ensinamentos traduzidos, né? Só a colônia japonesa conseguia ler, né, porque é só ensinamento em japonês, mas mesmo assim houve um crescimento, né? E aí da década de 60 até o final da década de 60 foi colocado pouco a pouco os ensinamentos, né? E aí depois a separação do reverendo começando de novo, ele teve mais tempo para sentar e traduzir os ensinamentos de Meishu Sama. Foi o período que ele mais traduziu, né, dos anos 70 até os final dos anos 90. E muita coisa, né, ele assistiu, muita coisa ele experimentou, muita coisa ele viu, né, sobre toda essa história da Messiânica. Então, os últimos ensinamentos, palestra do reverendo, ele falava muito sobre elevar o patamar do Jorei a um outro degrau. Pois o Jorei, sempre tratado como apenas tratamento, né, de uma energia apenas, transmitir uma energia, né, e que ele chegou à seguinte conclusão, que há necessidade de um degrau acima, ou seja, entender a verdade sobre o Jorei, que é o amor de Deus, né? A energia que é passada para outra pessoa é simplesmente o amor de Deus. Quer dizer, nesse sentido, né, nesse entendimento, acredita que uma pessoa que, ao saber que está recebendo o amor de Deus, né, a proteção de Deus, o perdão de Deus, é outro tipo de atitude perante ao Jorei, né? Então, mesmo a pessoa que ministra, sabendo que está ministrando o amor de Deus, e a outra pessoa saber que está recebendo o perdão de Deus, eleva a nossa consciência espiritual, e principalmente no âmbito religioso, ou seja, na religiosidade do ato. Então, fica quase impossível conversar assuntos mundanos, assuntos da novela, ou assuntos do que vai fazer no jantar, né,
pois aquele momento passa a ser crucial na vida espiritual nossa. E ter essa consciência, porque o Jorei, ela foi evoluindo, né? Quando ela apareceu, ela veio de uma forma bastante material. Eram feitas massagens, no qual a luz saía pouquinho, comparado a hoje, pela ponta dos dedos, e com isso as pessoas se curavam, né? E com o aumento do espírito do fogo, foi acontecendo que ele foi se transformando cada vez mais em algo mais sutil, mais rarefeito, mais espiritual, né? Até os dias de hoje. Então, ele sempre frisava a importância dessa transformação, né? Da ótica nossa, que a gente às vezes acostuma tanto com o Jorei, que passa a ser uma coisa assim, bem corriqueira, bem normal, e não é dado devida como um ato sagrado, né? Que na realidade era necessário a gente tomar banho antes, né? Fazer várias orações, se preparar um dia antes na meditação para poder ministrar o Jorei, né? Mas no dia a dia, no corre-corre do ser humano atual, né, Deus, com a misericórdia, Ele permite que seja assim rápido, né, uma coisa assim mais simples. Mas não o nosso coração, não a nossa preparação. Então, esse era o que o reverendo, no final, já estava ensinando, né? Porque muita coisa, muitos messianos ficaram presos num determinado período em que era apenas tratamento. Apenas um tratamento no qual as pessoas melhoravam da doença, melhoravam do mal. E com isso ficou forte, arraigado, né, nessa ideia, né? E aí ficou essas pessoas faltando algo, né? Eu já contei aqui que o reverendo fez várias experiências durante esse período de dedicação dele. Um deles interessante, apareceu um membro que praticamente era importante no Fórum de São Paulo. E aí ele perguntou se a permissão para o reverendo se poderia fazer de um jeito diferente, ou seja, sem falar dessa parte religiosa, e se apenas ensinar como energia, né? Então, juntou um grupo de 40 pessoas e todos começaram a aprender a ministrar Jorei e assim por diante. E eles ficaram muito assim encantados com esse poder, né? E aí, no última aula, era para ser feito aqui no templo. Eram várias aulas e muitas pessoas melhoraram de muitos problemas e todo mundo empolgado, né? E na última aula era para ser feito aqui no templo, e aí veio a decepção de muita gente, né? No qual precisaria entrar para esse lado, o lado da fé, o lado religioso, né? Então, dessas 40 pessoas, não ficaram ninguém. Salvo uma esposa de das pessoas que estava nessa aula, se tornou membro, né? Quer dizer, até nisso houve uma experiência, né? São, assim, degrau que precisa ser transposto, né? Transpor esses degraus. Porque é permitido no começo, né? De não falar em religião, não falar na fé, não falar em Deus, né? No começo Deus entende, mas aí há necessidade de um aprimoramento para o segundo estágio, né? E assim por diante. Porque nosso objetivo, né, principal nesse mundo é evoluirmos espiritualmente, né? Porque muita coisa que é dito aqui, é falado, se não há evolução espiritual, às vezes não acompanha. Mesmo o sabedor de tudo isso, sabendo que, né,
os males dos medicamentos, tudo. Mas se seu nível espiritual não é condizente com essa maravilha do ensinamento, muitas vezes, mesmo você não querendo, acontece fatos, né, ou pessoa na rua cai desmaiado, né, vai parar no hospital, tudo. Quer dizer, não é questão de querer, é questão de estar no nível espiritual para receber essa graça. Tanta gente que não faz parte de nenhuma religião mesmo da messiânica, mas que tem a graça de viver até os 100 anos, 120 anos, sem precisar nenhuma vez recorrer a essa parte química, né, essa medicina atual. Né? Então é questão de nível espiritual. E procurarmos chegar a esse nível é o objetivo, né, de todos nós. No Ocidente, fala-se muito em chegar perto de Jesus, né, ficar ao lado de Jesus ou ao lado das divindades católicas. Mas no budismo se fala muito na fusão. A principal divindade do budismo esotérico, Dainichi Nyorai, ele tem a seguinte forma na mão, né, que é a mão esquerda com o dedo levantado, né, aqui no peito, e a mão direita segurando o polegar, o indicador. Isso significa a união do homem com Deus, né? O homem com as 5 energias da Terra, do mundo, do universo. E com isso há uma fusão, né? O Meishu Sama falava muito em comunhão perfeita com Deus, que é a fusão perfeita com Deus, né? Nós, quando pequeno, a gente quer sempre ser alguém, né? Queria ser tal pessoa, né? E espelha-se para ser essa pessoa, né? Geralmente heróis, geralmente pessoas boas, maravilhosas, né? E querer ser igual. Então, na religião, os budistas acreditam que há um Buda dentro de vocês, há um Jesus dentro de vocês, que há necessidade de percorrer um longo caminho de aprimoramento, mas que é possível, no final da trilha, chegar a esse objetivo. Então, mesmo o Kanon é se transformar em Kanon, né? Mesmo que sejam a distância daqui até o Sol, né? Assim, quase impossível, mas não é parece quase infinito, mas não é, né? Tem uma certa distância. E com isso, esse objetivo de querer ser alguém melhor, querer ser como Jesus, como Buda, como Meishu Sama, né? Essa vontade já abre um caminho na vida espiritual de todos vocês, iluminado. E o próprio que você quer ser vai vir para ser o seu professor, para trilhar esse caminho em que é todo protegido, né? Porque quando você percebe o dedo, a mão, né, em volta de você, o que você percebe? Você percebe uma proteção total, né? Ele te encobre 100%, sem uma blindagem, né? É justamente esse caminho. Percorrer esse caminho é se blindar. Ele vai cuidar de você, até você chegar nesse objetivo. Tá, talvez daqui a 100 vidas, não sei quantas vidas, 1000 vidas, né? Mas esse querer é importante. O reverendo sempre falava, a partir do momento que você quer ser uma pessoa melhor, você já é Kanon, você já é um Bodhisattva, né? Você já tem a proteção de Deus, eterna proteção de Deus, né? E com o tempo, com cabeçadas e, né, nessa estrada, nessa trilha, nesse caminho, muitos obstáculos, mas sempre com o apoio de Deus, transpondo os obstáculos, né? É difícil nesse período que o ser humano está cada vez mais imediatista.
falar em vidas e vidas, é difícil entender isso, né? Tudo, a gente quer a iluminação agora, nesse momento, apertando o botão, fazendo um download e já se iluminar, né? Não é bem assim. A prática espiritual, em todas as religiões, é uma prática do dia a dia, né? Então, quando se fala que há necessidade de dar o outro rosto quando alguém bate em você, né? Ou amar a todos os seres, mesmo a que te ofendem, né? Você perdoar o imperdoável. Se a gente parar e falar que sim, vai ser estamos mentindo, né? Então essa dificuldade de conseguir isso já faz a pessoa desistir, falar, não vai dar, né? Eu não consigo seguir esse caminho. Já lendo os ensinamentos, já fala, esse não é meu caminho, não vou conseguir. Já desiste, né? Mas isso, na verdade, é um estado espiritual, em que o objetivo que você quer chegar é esse tipo de ser humano, né? Então, o endereço que você vai escrever no seu GPS para você chegar é: quero ser um ser humano assim, né? E esse caminho é traçado. Então, mesmo não entendendo nesse momento atual agora tantas dificuldades, né? Porque hoje é arrepender-se e perdoar, né? Perdoar, ser perdoado por Deus, né? A necessidade de também perdoar o que você sente, né? Você perdoando o que você as pessoas que lhe tenham feito mal, como na oração do Senhor, você é perdoado por Deus. Ou seja, você alcança um nível espiritual em que só existe o perdão, né? É um nível espiritual que a pessoa não passa, nem pensa em não perdoar. Pelo contrário, ela faz parte desse nível espiritual. E daí, primeira vez entender esse ensinamento. Mas é preciso chegar nesse nível para realmente entender. Uma das histórias mais assim famosas é que Buda andava pelos vilarejos e não falava nada. Começava a reunião e olhava para todo mundo e não falava nada. Aí, a maioria ia embora, né? Aí de tanto fazer, entendeu. Olhou para Buda, ele olhou para e entendeu, né? Entendeu o calor, o nível espiritual que ele emanava, a vibração espiritual que emanava. Quer dizer, sem palavras, ele apenas entendeu. E passou a ser o maior discípulo dele, né? Então, às vezes, a própria palavra dá um limite, limita tudo, né? O importante é, daqui para frente, as coisas que vocês vão viver espiritualmente. E isso guardar, né? Guardar dentro de vocês. Porque nós estamos aqui nesse momento, mas podemos separar um dia, todos, né? Mas o reverendo queria ficar tranquilo, que vocês estão todos amparados, todos bem, mesmo onde estiver, né? Estar sempre com o Meixo Sama, estar sempre com essa sensação, essa coisa da era do dia, né? De principal característica, a alegria, né? Essa sensação, né, de, ao receber Jorei, vir uma alegria inexplicável, né? Simplesmente é o sol que brilha, é uma nova energia que vai reinar nesse mundo, né? Mas para isso, há necessidade de abrir o coração, que é muito difícil. E a gente tem essa tendência já de vidas a fechar. Acaba até a postura nossa fechada, né? Ninguém anda assim, né? Todo mundo assim fechado, né? Ninguém abre o olho de verdade, né? Tudo meio fechado, escuro. Abre o olho e, né, encara essa nova fase espiritual do mundo. Não precisa mais ficar escondido, né? E justamente sermos gratos, felizes com essa bênção de ter conhecido
essa maravilha máxima, né? Que é esse amor de Deus. Então, a partir de hoje, encararmos cada vez como sendo o perdão de Deus que estamos recebendo, o amor de Deus que nós estamos recebendo, né? E a nossa postura perante o Jorei já vai mudar da água para o vinho, né? E vai brotar também essa alegria, né, em termos palavras para poder expressar, né? Muito obrigado pela presença de todos.